Frio é sinônimo de pele ressecada, com aspecto esbranquiçado, sem contar que tira também aquele brilho natural e saudável do rosto. Você sabia que nessa época do ano os cuidados devem ser redobrados? E nem os cabelos escapam nesse período para manter os fios saudáveis. Tem uns segredinhos. E para falar sobre isso com a gente está recebendo aqui no estúdio o dermatologista Leonardo Ravache e também o cabeleireiro Tom Coelho. Já estão aqui, bem-vindos. Obrigado. Bom, eu vou começar aqui com o dermatologista, porque a pele sofre mesmo, é isso? O inverno, ele deixa ela mais ressecada, mais esbranquiçada, sem aquele brilhozinho. Sem dúvida, eu acho que a pele fica mais sofrida nessa época, né, exatamente pelo ressecamento, mas também é uma época boa para se tratar também, né? Então, além de a hidratação, a gente pode colocar algumas coisas que possam melhorar. Então, é época boa para fazer laser, para fazer peeling, então é uma época que a gente aproveita para poder tratar mais agressivamente e ter um resultado melhor. O rosto é o que mais sofre por estar descoberto ainda. No restante da pele a gente usa um agasalho, cobre um pouquinho, mas o rosto é o que mais sofre, né? Exatamente. E aqui também tem o agravante do próprio vento, né? Então isso tudo faz com que o rosto fique mais sensível. Então acho que os cuidados também devem ser redobrados também. Bom, então o cabelo também não escapa, né? O cabelo também não escapa, exatamente. Mais do que nunca é a estação que a gente mais deve cuidar dos fios devido às altas temperaturas de água e devido à grande utilização de fontes de calor, como secador, chapinha, babyliss. Então, mais do que nunca, tratamento sempre. Bom, evitar a água quente, muito quente, é uma boa dica para começar. Evitar a água quente, com certeza. Uma água morna, a gente consegue ter uma escama mais polida e uma maior reflexão de brilho, evitando os cabelos opacos, que são os grandes vilões que nós temos no inverno, e evitando também a remoção forte do nosso manto hidrolipídico, né, amigo? É isso aí, então. O couro cabeludo. Bom, e os problemas como caspa, queda de cabelo também aumentam? Eu acho que é exatamente isso que ele falou. Então, os cuidados com o banho são importantes. Então, um banho morno, né, entendeu? Não muito demorado, né? E aí, sem dúvida, acaba tendo uma proliferação de fungo. Então, usar um shampoo adequado é importante para o controle desses quadros também, né? Então chegou nessa época, é bom mudar um pouquinho o shampoo. Exatamente. A gente tem que procurar que tipo de shampoo? Shampoo com limpeza mais profunda, evitar um pouco shampoos hidratantes que tenham muito poder de tratamento e partir para as máscaras hidratantes e usar shampoos de limpeza profunda. Acredito que não diariamente, também porque se remove demais o nosso manto, o couro cabeludo entende como uma ameaça e acaba produzindo cada vez mais. Então, um shampoo uma vez na semana de limpeza profunda é bastante recomendado. E o shampoo sem sal, para que ele serve? Em quais casos? O shampoo sem sal é mais utilizado em cabelos quimicamente tratados para equilíbrio de pH, livre de sulfato e de algumas outras substâncias que podem acabar gerando efeito rebote, ressecamento e opacidade ao invés de brilho. Tem aquele shampoo a seco também, qual é a diferença dele? Shampoo a seco é o grande queridinho da estação, né? Porque a gente acaba que com o frio as pessoas preferem lavar um pouco menos os cabelos. Então o shampoo a seco acaba dando muito mais volume e tirando um pouco daquele aspecto oleoso, mas lembrando que também excesso também pode ser prejudicial. Bom, doutor, o que a gente pode fazer também em relação à pele? Então, quais os cuidados? Tem que mudar também um pouco a alimentação nessa época? Eu acho que tudo equilibrado é fundamental, né, para a pele. Então, desde uma alimentação equilibrada, a hidratação tanto local como também ingerindo bastante água é importante para manter a pele saudável. O senhor fala em hidratação, mas que tipo de hidratação? Tem alguns cremes específicos? A quantidade de vezes que a gente passa por dia também faz diferença? Sem dúvida. Eu acho que assim, tem alguns compostos que são mais hidratantes. Então, a gente tem tipo a ureia, o óleo de amêndoa doce, que é muito conhecido, óleo de rosa mosqueta, o lactato de amônio. Então, eu acho que dá para formular algumas fórmulas para ficar mais interessante para o nosso paciente, né? E qual tipo de pele que sofre mais? A mais clara, mais escurinha? Crianças, pessoas que são mais idosas? Na verdade, assim, nessa época, tem pessoas que têm uma pele mais sensível, chamada de dermatite atópica. Então, ele acaba sofrendo mais porque ocorre todo um reequilíbrio da pele. Então, precisa de uma hidratação mais profunda, associando alguns compostos mais intensos para poder melhorar. Bom, a gente falou ali de queda de cabelo também. Aqueles shampoos de queda, eles ajudam mesmo a prevenir a queda de cabelo? Se for aliado a outro tipo de cuidado, eu acredito que se tu vai lavar em excesso o cabelo, o inverno ele tem isso, né? Não se pode lavar demais e não se pode lavar de menos. É meio complicado. Tem um meio termo.
3 vezes ao dia, na semana. 3 vezes na semana, acho que é a grande indicação para não ter tanta queda. E quando começa a preocupar, que daí a gente tem que procurar um médico mesmo? Eu acho que tem algumas coisas que fazem cair mais. Então, alterações de tireoide, né, a própria reserva de ferro. Então, deve ser investigado, fazer uma dermatoscopia, que é um exame que a gente consegue ver o fio com detalhes maiores, né? E aí eu acho que esse complemento, né, esse trabalho multidisciplinar é fundamental, né? Então, ela ter os cuidados, né, no salão, junto com a parte médica, sem dúvida tem um resultado muito melhor. Eu, por exemplo, eu uso secador todos os dias. É ruim nessa época do ano? É bom evitar, tentar, então, ou lavar menos, ou pelo menos não usar todos os dias? É bom evitar, a gente pode aproveitar, deixar o cabelo secar 80% natural, a manter uma certa distância da fonte de calor dos fios, usar uma proteção térmica sempre, para evitar assim que esteja destruindo a fibra capilar. E, doutor, quais as doenças mais comuns nessa época de pele que as pessoas precisam se preocupar e buscar um tratamento? Eu acho que assim, a dermatite seborreica é uma, né, que o pessoal chama de caspa, mas ela também pode aparecer na pele, em outras áreas também, né? A própria dermatite atópica fica mais agravada, xerose cutânea, que é esse ressecamento mais intenso, e pessoas que também têm diabetes, alteração de tireoide, acabam sofrendo mais nessa época também, né, pelo ressecamento. Tá certo, então dicas importantes aí para você cuidar bem do seu cabelo, da sua pele nessa época do ano. Aí a gente vê que sofre um pouquinho mais, queda de cabelo, caspa, água muito quente, né? Então tem esses cuidados que as pessoas podem fazer em casa mesmo, não lavar com água muito quente, diminuir um pouquinho a quantidade, né, de vezes que lava o cabelo, mudar aí o shampoo, procurar uns mais específicos para essa época e também passar mais um creminho, cuidar um pouquinho mais da pele, porque eles sofrem nessa época. Muito obrigada, doutor Tom, pelas dicas ao vivo aqui com a gente.